Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nessas conversas com o mundo, para mais uma vez vos vir falar das instituições que fazem parte do governo americano. Hoje venho falar de uma que certamente é bastante polémica, não só a nível nacional como a nível internacional, dentro e fora dos Estados Unidos, que é o CIA. E o que é o CIA? O CIA é o Centro, é The Central Investigations Agency, ou seja, é a Agência Central de Inteligência. O trabalho deles consiste em, de alguma forma, capturar informação que possa vir beneficiar os Estados Unidos ou que possa, de alguma forma, poder precaver os Estados Unidos contra qualquer mal vindo do exterior. Esta agência foi criada no dia 22 de janeiro de 1946, mas foi de veras passada como lei em 1947 pelo presidente Henry Truman. Esta agência, ao princípio, chamava-se OSS, que queria dizer Office of Strategic Information. O que queria dizer era o seguinte: eles, ao princípio, não passavam de uma oficina de, de serviços estratégicos. E hoje continua, de alguma forma, a ser o mesmo. O National Security Agency, que é o chamado NSA, trabalha conjuntamente com eles. E o FBI também. São as três agências que, de alguma forma, trabalham em conjunto para as três conseguirem capturar a necessária informação para poder, com essa informação, poder melhor entender o que está para acontecer não só noutros países, como aqui dentro da América também. A CIA é acusada de muitas coisas pelo mundo. A CIA, sem dúvida, tem criado o destabilizamento de países, tem influenciado eleições, tem, de alguma forma, através dos seus agentes, que não são mais do que são espiões, sem dúvida, os agentes da CIA, tal como do MI6 ou o KGB, são agências que trabalham noutros países camuflados civilmente. O trabalho deles é capturar informação para, de alguma forma, beneficiar o seu país. É incrível realmente o trabalho que eles fazem. Uma das grandes do que realmente me faz pensar sobre o trabalho deles é o seguinte: eles têm um género de trabalho que não podem chegar a casa e contar à família. Não é um trabalho que eles possam sentar na mesa de Natal e dizer: é pá, hoje fiz isto, fiz aquilo. Não. A maior parte dos agentes que trabalham para a CIA e que atualmente não se sabe o número ao certo, é um número indeterminado, realmente algo que consta como parte dos segredos da CIA, que é mesmo manter em segredo quantos agentes trabalham e em quais são as áreas que eles mais, de alguma forma, fazem o seu trabalho. Perform them work. Por vezes eu sei mais isto em inglês e então às vezes quando traduzo isto para o português, incrível. Alguns anos atrás eu tinha que pensar em português para poder traduzir para inglês. Hoje, quando falo destas coisas que eu li em livros ingleses e que aprendi na América, eu tenho que pensar em como traduzir isso para português. Por isso, às vezes, fico um pouco gaguejando, não é? Para tentar dizer aquilo que quer dizer. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: é que às vezes eu tenho que fazer tradução na minha cabeça para poder transformar isto numa língua que seja bem articulada para que vocês me possam entender. Falo várias línguas, como já disse, e falo inglês muito, muito, muito. E por falar muito em inglês e raramente falar português,
Penso muitas vezes em inglês e por pensar muitas vezes em inglês, às vezes tenho que traduzir o meu pensamento do inglês para o português. Eu nunca pensei que isto poderia acontecer comigo, que eu já alguma vez poderia deixar que a língua inglesa ou outra língua qualquer fosse primordial dentro do meu cérebro, mas às vezes pecamos pelo nosso. Quer dizer, o peixe é apanhado pela própria boca, não é? Isto acontece e acontece naturalmente com pessoas que falam uma língua durante muito tempo, para além da sua língua materna, não é? Mas não foi disso que eu vim aqui falar. A CIA é de extrema importância. A CIA não, nem sempre, certamente, terá agido da forma mais correta para os olhos de todo o mundo, não é? Mas a CIA é uma agência americana e certamente, quando trabalha no exterior, procura os benefícios para a América. Claro que isso, perante os olhos da justiça, daquilo que é certo, estará errado perante aqueles que realmente gostam das coisas feitas da forma correta. Mas algo que eu aprendi ao longo da vida, nem tudo aquilo que por vezes parece errado é errado e nem tudo aquilo que parece certo é certo. Há uma história muito antiga que costuma dizer o seguinte: havia um agricultor que tinha um cavalo e o cavalo adoeceu. E o amigo dele chegou perto dele e disse: "Epá, então o teu cavalo deixou de trabalhar." E ele disse: "Epá, o que é que queres que eu faça? Pá? O cavalo adoeceu." O cavalo foi para dentro de um lugar onde pudesse descansar, para poder ficar melhor. Entretanto, ele pôs o filho dele a trabalhar. O filho dele, enquanto estava a trabalhar, partiu uma perna. Ao partir uma perna, o filho não pôde mais trabalhar, o filho foi para casa e o outro vizinho chegou para dele: "Ai, que desgraça, já viste, pá, o cavalo não pode trabalhar, o teu filho não pode trabalhar." E volta-se ele: "Quem sabe? Será uma desgraça? Ainda não vimos ao fim a história do que é que está para passar." Lá foi ele para casa, muito bem. Nessa mesma semana passou lá o exército americano para poder recrutar pessoas que tivessem condições para poder ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente o rapaz tinha partido a perna, porque o cavalo adoeceu. E então, por ter partido a perna, ele não pôde ir para a guerra. Por isso, aquilo que muitas vezes parece ter sido mal, às vezes acaba por nos beneficiar. E neste caso, o rapaz, por ter a perna partida, acabou por não ter ido para a guerra. E muitos daqueles que foram para a guerra não voltaram. E ele aí foi beneficiado. Por isso, por vezes devemos compreender que nem tudo aquilo que à primeira vista parece algo de errado seja algo de errado, ok? Certamente a CIA não precisa de eu estar aqui a defendê-los, não é essa a minha intenção, ao vir de alguma forma vos informar o que é a CIA, não é? A CIA é uma agência de investigação, sem dúvida tentando trazer de alguma forma informação para dentro dos Estados Unidos, para aí ela ser triturada de uma forma que possa trazer benefícios à América. Certamente não será para beneficiar Portugal, nem a França, nem a Rússia, nem a China, nem a Austrália, nem a Áustria. A razão da Central Intelligence Agency de existir é para trazer benefícios para a América. Nem só trazer benefícios, como trazer informação necessária para a América saber como melhor poder defender os seus assets, os seus negócios internacionalmente. Por isso, muito do trabalho deles não é só unicamente espionagem militar. Existe a espionagem militar, sem dúvida. Eles tentam saber o que é que se passa dentro da outra parte para, de alguma forma, conseguirem também aqui eles desenvolverem essas tecnologias que muitas vezes esses outros países têm. Mas também passa também pelo o aspecto civil, que é muito de informação sobre tecnologia, sobre ciência, sobre muitas áreas que podem de alguma forma beneficiar ou prejudicar a América. Uma agência de inteligência
o principal trabalho deles é, sem dúvida, adquirir informação. Claro que para adquirir essa informação, por vezes, acabam por acontecer coisas que realmente muitas pessoas ah, pensam que é errado, e realmente será errado. Eu acredito muitas vezes a CIA tem errado ao longo dos anos, não é? Muitos países têm sido influenciados pelas forças da CIA internacionalmente. E as pessoas certamente perguntam o que é necessário para ser um agente da CIA. Bom, em primeiro ponto, a mais importante, como é que é dizer, a mais importante formação que uma pessoa deve ter para ser um agente da CIA tem que ter um curso superior, tem que ter um curso universitário. Se possível, falar várias línguas, ser um diplomata, ser um bom negociador, ter discrição. Não pode ser uma pessoa que fala pelos cotovelos como eu. Não pode ser uma pessoa que realmente não seja discreta, tem que ser uma pessoa bastante discreta. Isso é bastante importante para uma agência de informação, é que existe discrição naquilo que se diz e como se diz. Uma das coisas bastante importantes saber sobre o CIA é que não se pode falar sobre aquilo que se faz. Todos nós gostamos de dizer eu faço isto, eu faço aquilo, eu sou maior, não, eu sou isto, eu sou aquilo. Aqui não, aqui muito pelo contrário. Por isso estas pessoas têm que ter uma grande capacidade de serem grandes sem dizer nada a ninguém. Só por aí merecem de alguma forma o meu respeito, porque eles não são reconhecidos pelo trabalho que fazem em sentido nenhum. Não são condecorados pelo presidente à frente dos olhos de toda a gente a dizer que este é o gajo que fez as coisas boas para o nosso país, vamos dar uma medalha porque ele conseguiu fazer com que o presidente tal não fosse eleito. E então a América beneficiou sobre isso. Isso nunca acontece. Por essa razão, essa discrição que é necessária para ser um agente da CIA realmente requer deles uma grande capacidade de discrição naquilo que fazem. É importante saber que eles têm que passar por provas realmente rígidas, eles têm que passar pelo polígrafo, que é um sistema de detectar a capacidade deles dizerem verdades ou mentiras, ou como é que eles poderão agir no futuro em relação a certas das missões que eles terão de ter. É importante saber que eles têm que ter uma grande capacidade mental e uma mentalidade realmente forte. Eles não podem ser facilmente, como é que é dizer, influenciados. Não podem ser pessoas que sejam de alguma forma fáceis de adquirir informação deles, não é? Eles têm um treino de 8 meses quando eles são contratados. Mas antes de serem contratados têm que passar por um determinado número de provas realmente que não são para qualquer pessoa. Cada um daqueles que hoje é um agente dos serviços secretos americanos é sem dúvida já por si um ser realmente acima do vulgar. Não é um vulgar cidadão que pode ser um agente secreto dos serviços de informação americano, de forma nenhuma. Eles trabalham em conjunto com o NIC. NIC quer dizer é o National Security Agency, que é a agência que monitoriza de alguma forma o mundo inteiro. O NIC é talvez a agência mais secreta que existe nos Estados Unidos, talvez acima ainda da CIA. NIC digamos, é uma organização realmente super secreta. Raras são as pessoas que sabem o que é que se faz lá dentro, embora todos tenhamos uma ideia do que é que se passa dentro do NIC. Mas uma coisa a saber é importante. O CIA trabalha para o bem comum no mundo inteiro, embora por vezes tenham que fazer coisas que nem certamente agradem a todos nós. Eles trabalham para o bem maior,
e às vezes há pessoas que são sacrificadas nesse processo. Naturalmente, quando olhamos para isso como seres humanos individuais, pensamos que é errado a forma com que eles agem e que realmente há muita gente inocente que acaba por perder as vidas. Mas algo muito importante a compreender é o seguinte: às vezes é preciso sacrificar 3, 4, 5, 10 vidas para poder salvar 1 milhão, ou 2, ou 3, ou 4, 5, ou 10 milhões, ou seja lá quantos for. Por vezes o sacrifício justifica os resultados posteriores a esse sacrifício. Não é que eu esteja de acordo com a morte de inocentes ou com ações que não sejam, ah, como é que eu digo, humanamente justas, mas por vezes temos que pensar que estas agências trabalham no benefício e do bem para toda a humanidade. Eu, pelo menos, quero acreditar nisso. Eu sei e conheço muitas histórias que realmente contrariam esta minha ideologia e esta minha forma de ser, de querer que todo o mundo age de forma correta e certa para com o mundo. Por vezes isso não acontece. Por vezes, certamente, nesta agência, como em todas as outras, existem os bons e os maus. Como em todos os trabalhos, existem os bons trabalhadores, existem os maus trabalhadores. Existem aqueles que fazem as coisas por bem e existem aqueles que fazem as coisas com malícia e por mal. Nestas agências também existe o mesmo. São seres humanos que ali trabalham. Independentemente da sua grande inteligência, das suas grandes habilidades e capacidades, não deixam de ser humanos. Não são mais do que eu ou do que tu aí desse lado. São igual a nós. Adquiriram conhecimentos e adquiriram, de alguma forma, habilidades que lhe permitiram hoje desempenharem funções que realmente são importantes para o mundo inteiro. Mas isso não faz deles mais humanos do que eu ou do que vocês aí desse lado. Devemos compreender isso. Nem sempre as pessoas que são mais habilitadas e mais desenvolvidas intelectualmente estão certas. Por vezes, os mais simples e aqueles mais chamados insignificantes são, da verdade, aqueles que realmente estão na possessão da verdade e que realmente são mais humanos do que todos os outros à volta deles. Quando as pessoas puxam grandes canudos, grandes nomes, referenciam grandes intelectualidades, referenciam 1001 livros que leram e estudaram e dos quais, nos quais aprenderam coisas realmente fantásticas, não os faz mais nem menos do que qualquer um de nós. Somos todos seres humanos, cada um dentro do seu papel, cada um uma peça do puzzle que compõe a humanidade. Nem todos temos a mesma relevância, nem todos estamos na mesma posição, mas somos todos importantes para a peça estar completa. Uma pecinha destas que falte e o puzzle já não fica completo. Por isso, independentemente de qual seja a peça de cada um de nós representa nesse puzzle da vida, todos nós temos a mesma importância. A nossa peça, a peça que nos representa, talvez não esteja a relevância onde está focada a atenção do puzzle, não é? Mas talvez sem essa parte que é a nossa peça insignificante, o puzzle não se pudesse completar. Por isso, que ninguém pense que pode ser mais ou mais importante do que o outro. Isso é um pensamento erróneo e que leva tempo a aprender que realmente somos todos iguais. Temos toda a mesma importância nesse puzzle. Somos todos peças do mesmo puzzle. Por isso não adianta onde quer que cada um de nós esteja no puzzle, todos nós fazemos parte desta grande e imensa massa que é a humanidade. E é nisso que nós nos devemos focar. Independentemente da importância que cada um possa dar à peça que representa, o que é certo é que todos temos a mesma importância. Valemos todos o mesmo. E independentemente da posição que vocês
tenham ou eu tenha no mundo, ninguém sobrevive a isto. A vida mata todos. A vida realmente é incrível. Ninguém sobrevive a ela. Cada um de nós cumprirá o tempo que lhe é destinado e depois desse tempo voltará para casa. Para a casa de onde veio. Talvez para a terra, talvez para o céu, quem sabe se existe uma vida espiritual maior do que nós podemos compreender. Mas o que é certo é que cada um de nós tem um papel importante nesta imensa massa da humanidade. Por muitos que sejamos, cada um de nós é único. E é único e excepcional. Não há outro igual a nenhum de nós. Devemos pensar nisso quando pensamos dar mais importância a pessoas que representam grandes cargos dentro da sociedade. Os grandes cargos da sociedade são importantes, tal e qual como são os pequenos cargos dentro da sociedade. Há aqueles que são ministros e há aqueles que varrem ruas. Os ministros por vezes não valem nada e aqueles que varrem a rua realmente fazem um trabalho extraordinário. Limpam aquela rua de uma forma que as pessoas sentem orgulho daquela rua ser delas. Os trabalhadores do lixo, sem eles, isto tudo estava realmente feio. Sem os trabalhadores do lixo não havia limpeza, isto havia doença, propagação de ratos por todo o lado. Por isso, quero que pensem que ninguém é mais do que ninguém aqui, ok? Independentemente da posição de cada um tenha dentro do sistema social e da sociedade, na verdade somos todos importantes, cada um cumprindo o seu papel. Um pinta casas, o outro mete lâmpadas, o outro limpa a rua, o outro traz o leite, o outro leva o vinho, o outro... Cada um faz aquilo que faz e cada um é importante naquilo que faz. É isto que faz uma sociedade funcionar na sua totalidade. O que é importante compreender é que todos somos importantes. Não há ninguém mais importante do que ninguém. E todos aqueles que se julgam mais importantes que os outros, só por assim o pensarem, já são menos do que os outros. Ser simples é sem dúvida uma das maiores virtudes humanas. Por isso, nada de canudos, nada de galões, nada de hierarquias, nada de grandes nomes à frente ou atrás. Nada disso importa. O que importa é realmente quem somos enquanto seres humanos. No final, morremos todos, fomos embora e ninguém leva nada daqui. O que trazemos à vida é nada e o que vamos da vida é nada. E quando fomos ao cemitério, para todos aqueles que julgam muito importante desse lado, olhem quantas pessoas importantes estão ali. Olhem quantas pessoas extremamente importantes. Muitas delas mudaram o mundo, mudaram coisas incríveis. Eu já fui a alguns cemitérios aqui na América onde estão lá grandes génios da ciência, presidentes americanos. Eles foram realmente extremamente importantes dentro do seu papel que desempenharam dentro da sociedade. Mas quando eu vou lá e olho para aquele cemitério, não vejo ali nada que realmente possa o diferenciar de outro qualquer dos seres humanos que esteja ao seu lado. É apenas mais uma pessoa que passou pela vida, viveu e morreu. Completou o seu ciclo e foi para casa. Nada mais do que isso. Não quero fazer menos, mas também não quero fazer mais. Foi o que foi. Foi um ser humano, desempenhou as suas funções dentro da área em que realmente se qualificou para o qual e pela qual pensou que devia estar. E se realmente aí conseguiu justificar a sua vida, eu aplaudo. Porque é isso realmente o que importa, é que nos sintamos felizes com aquilo que fazemos, independentemente daquilo que seja. Pá, as voltas que já deu, eu vim falar da CIA. Mais uma vez, aqui quer dizer, o CIA é realmente uma agência de extrema importância aqui para a América e para o mundo inteiro. O CIA não trabalha só para beneficiar os Estados Unidos da América, trabalha também para beneficiar, sem dúvida, os aliados da NATO, os aliados dos Estados Unidos da América. Todos os países que fazem parte
de alianças e de alguma forma estão unidos aos Estados Unidos da América, acabam por beneficiar pelo serviço de informação que a CIA providencia aos Estados Unidos e por sua vez a cada uma das agências que por sua vez utilizará essa informação para melhor poder nem só gerir os seus deveres, como também poder ter um melhor conhecimento sobre os outros que rodeiam, não é? O importante saber sobre o CIA é que todos nós gostaríamos de saber. É que nenhum de nós sabe o que é que os nossos amigos dizem nas nossas costas, não é? A CIA é essa agência. Ela sabe o que é que os amigos e os inimigos da América dizem por trás dela. E isso é importante saber o que é que os nossos amigos e inimigos pensam de nós por detrás das cortinas, quando nós não estamos presentes, o que é que eles dizem sobre nós. E isso é realmente extraordinário. Eu gostava de realmente ter um agentezinho da CIA a trabalhar para mim às vezes, porque eu acho que eu ia rir muito com o que se diz sobre mim, porque realmente o que se diz sobre mim ou não se diz sobre mim, eu estou nem aí, acreditem. Se as pessoas soubessem que eu não dou a mínima importância sobre aquilo que as pessoas pensam ou dizem sobre mim, elas não perdiam tempo realmente a falar sobre mim e sobre a forma com que eu vivo ou não vivo a minha vida, independentemente daquilo que possa pensar. Eu sou único. Não estou aqui para agradar ninguém, acreditem. Não foi essa a razão pela qual eu penso que vi ao mundo. Não vi ao mundo com a intenção de agradar a ninguém. Vi ao mundo para ser o mesmo. E por vezes não é fácil ser nós mesmos quando o mundo vive num palco onde cada um representa um papel realmente conveniente à sua própria pessoa. Eu não sou assim. Desculpem. Eu sou verdadeiro. Sou autêntico. Até os ossos. E isso dói. Dói porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas, hoje vivemos num mundo em que as pessoas gostam de ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. Se por acaso algum de nós lhe diz algumas coisas que elas não gostam de ouvir, mas que são verdades essenciais para que elas possam crescer e ser melhores pessoas, elas deixam de gostar de nós e de vocês. Porque as pessoas, infelizmente, esquecem-se de um pormenor bastante importante. Às vezes os nossos inimigos dizem-nos mais verdades que nós precisamos ouvir do que os nossos próprios amigos. Porque os nossos inimigos não têm... Como é que eu dizer? Os nossos inimigos querem nos magoar. E ao nos magoar, às vezes acabam por dizer verdades que nós precisamos ouvir. E que os nossos amigos não têm a coragem de nos dizer. Às vezes os nossos amigos dizem aquilo que nós gostamos de ouvir, não aquilo que nós precisamos de ouvir. Enquanto que os nossos inimigos dizem aquilo que nós precisamos de ouvir, não aquilo que nós gostamos de ouvir. Por isso, às vezes, os nossos inimigos são os nossos maiores amigos. Devemos escutá-los com muita atenção. Sempre que o inimigo ou alguém que não gosta muito de nós tem algo a dizer sobre nós, escutem-no com atenção, a sério. Ele pode ter realmente, como é que é dizer, conhecimento sobre nós mesmos, que nós às vezes, por acaso, não tivemos a atenção de poder entender ainda sobre nós. E eles, porque os inimigos são incríveis, eles gastam mais tempo a pensar em nós do que nós neles, não é? E eles têm a capacidade de aí poder mais bem avaliar quem somos nós. E às vezes esse processo de avaliação leva anos na cabeça deles. E quando eles vêm para nós com aquelas pedras todas na mão, apanhem cada pedrinha dessas. Cada pedra dessas pode ser realmente de extrema importância. Cada uma delas pode trazer informação, a informação que vocês necessitam para poderem crescer, para serem melhores. Escutem os vossos inimigos, por favor. Eles dizem coisas extraordinárias sobre nós. E ensina-nos, de alguma forma, a crescer. Se nós tivermos a capacidade de aprender com os erros, cresceremos, sem dúvida, quando escutamos os nossos inimigos. Sei que os abraços dos nossos amigos são extremamente essenciais para que possamos sorrir e ter uma vida mais completa, não é?
sem esses abraços dos meus grandes amigos, a vida seria muito mais difícil para mim, sem dúvida. Mas acreditem, escutem os vossos inimigos. Eles têm tanta coisa espetacular para dizer sobre nós. E algumas delas até me fazem rir para caraças, sério. Alguns vêm com cada conversa que vocês nem imaginam. Eu digo assim, uau, very nice. Cada vez gosto mais de ti, porra. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. É importante ter a mente aberta. É importante explorar todas as opções. É importante que cada um de nós tenha a capacidade de ser capaz de ouvir os outros. Mesmo quando eles têm algo para dizer que nós não gostamos. Escutemos eles, principalmente quando nós não gostamos. É isso que eu quero dizer a vocês. Escutem as pessoas que dizem coisas que vocês não gostam. Escutem e estudem cada uma dessas coisas que eles dizem. E realmente vocês vão dizer assim, uau, nice, não sabia isto sobre mim. Eles às vezes acabam por descobrir coisas sobre nós que nós nem nós próprios não sabíamos. Realmente é extraordinário. Realmente isto dos amigos e dos inimigos é a coisa mais linda que existe. Mas cada um tem o valor que tem. Eu às vezes dou valor sim às críticas construtivas, sem dúvida, dos amigos, e tenho bons amigos que têm críticas construtivas comigo. Nuno e Marisa, vocês valem ouro para mim, sempre valerão, porque são daqueles que eu realmente sei que estão do meu lado. Por isso as vossas críticas sempre são bem recebidas e com elas eu subo mais um degrau cada vez que os escuto. Por isso quero aqui deixar um agradecimento público para vocês os dois. E para muitas mais pessoas. Ivone e muitas mais. A minha prima Ivone também é alguém que eu escuto sempre com grande atenção, porque tenho um respeito enorme por ela e sei que aquilo que ela tem para me dizer sempre tem algo de positivo. Muito embora discordemos de muitas coisas, respeitamos-nos mutuamente de uma forma extraordinária. Sem dúvida, Ivone é uma pessoa que eu realmente tenho em grande consideração. As tuas palavras são sempre bem-vindas, sejam elas de acordo ou desacordo com as minhas ideias ideais, não é? E o mesmo digo dos outros meus amigos. Hoje já fui longe mais com isso. Esta conversa não era aqui que ela vinha. Mas acabou por vir, não é? E como veio, aqui ficou e aqui ficará para sempre, porque eu não vou apagar este vídeo de forma nenhuma, não vou voltar a fazer outro. Hoje vim aqui porque queria falar um pouco com vocês e queria explicar um pouco o que era o CIA. Algo que falei sobre o CIA e que não expliquei também a vocês é o seguinte. Normalmente eles são, como é que eu digo, recomendados a que não partilhem com familiares nem amigos o que é que fazem. É recomendado de uma forma bastante insistente, o que faz com que muitos deles trabalhem uma vida inteira dentro do CIA e os familiares nunca descobrem até à hora da sua morte ou no dia da sua morte, quando realmente aparecem oficiais do governo a participarem a morte do seu familiar, a dizer que ele morreu numa missão e que realmente trabalhava para os serviços de inteligência americanos. Eu tenho um grande respeito por eles, sem dúvidas, porque estas pessoas realmente não têm um salário para aí tão enorme que possa justificar todo este sacrifício que eles fazem pela América. Eu acredito que certamente existem aí agentes do CIA que são boa gente e agentes do CIA que são más pessoas. Mas uma coisa que é importante saber sobre eles é o seguinte: eles realmente, quando eles se integram dentro da agência de inteligência americana, eles sabem que a vida deles será de alguma forma ao trabalho e ao serviço do seu país. Só por isso merecem um enorme respeito da minha parte. Muitos deles morrem sem nunca ninguém ter sabido que eles trabalharam para a agência que trabalhavam. Não são pessoas que levantam o nariz e dizem eu trabalho para aqui, eu trabalho para ali, eu sou fulano, eu sou beltrano. Não, eles não são fulanos, nem beltranos, nem cicranos. São os grandes ciganos, sem dúvida, porque eles têm que se fazer passar pelo aquilo que não são para de alguma forma adquirir a informação que necessitam
para poderem trazer resultados no seu trabalho para a agência que trabalham. Eles trabalham nas mais diversas funcionalidades. Muitos são diplomatas, outros trabalham como doutores, médicos, advogados, engenheiros, carpinteiros. Incrível, eles trabalham undercover, ou seja, camuflados, parecendo ser civis, mas não são. Eles, na verdade, eles trabalham numa agência civil, sem dúvida não deixam de ser civis, embora trabalhem para uma agência internacional de espionagem. Eles não deixam de ser cidadãos civis, porque a CIA não é uma agência militar, é uma agência civil. E acontece o seguinte, um dos principais papéis deles, sem dúvida, é apanharem o crime organizado, lavagem de dinheiro, o tráfico humano, como é que eu digo, o terrorismo, sem dúvida, né? Desenvolvimento de armamento noutros países inimigos da América, desenvolvimento industrial para saberem segredos sobre fórmulas industriais também. Isso também funciona em conjunção com o NIC, com certeza, porque o NIC, que é o National Security Agency, que é o que faz, de alguma forma, investigação através de sistemas informáticos e através de sistemas incríveis. Vocês lembram-se, durante a administração do Obama, veio-se a saber que realmente aqui nos Estados Unidos, dentro do NIC, havia forma de inclusive escutar Angela Merkel, que era nessa altura a chanceler da Alemanha e por isso representava o mais alto poder dentro da Alemanha. Se eles tinham capacidade de conseguirem escutar a Angela Merkel, imaginem o que é que eles não são capazes de fazer. Certamente poderão escutar cada um de nós em qualquer parte do mundo, sem qualquer dificuldade. Hoje em dia, com estas novas tecnologias e com capacidades tecnológicas que eles desenvolveram, certamente, e devem ter sistemas que nós nem nos passa pela cabeça, para além dos sistemas biométricos que foram criados única e exclusivamente para podermos ser identificados em qualquer parte do mundo. É por isso é que naquelas fotografias nos passaportes têm que ser biométricas. São biométricas porque elas são detectadas por um sistema biométrico que nos pode identificar em qualquer parte do mundo. Uma câmara com um sistema biométrico pode saber quem nós somos até pelas costas, praticamente. Posso parecer um pouco até excessivo nisto, mas não sou. Há quem diga que não precisa nem ver a nossa cara para saber que somos nós. Depois de já ter visto a nossa cara, basta saber o nosso padrão de movimentos e ele já é capaz de nos identificar. Isto é incrível. Há tecnologias dentro desta área acima daquilo que cada um de nós seja capaz de imaginar hoje. As tecnologias de espionagem são incríveis. Há uma loja aqui perto de mim que faz... tem uma loja que realmente tem equipamento para private investigation, para investigadores privados. Tem ali coisas que eu, uau, um dia fui ali, fiquei ali umas 3 horas a olhar para aquelas coisas todas e o gajo estava lá, era um gajo super espetáculo, pá, sério mesmo. Ficámos super amigos. Eu comprei lá 2 ou 3 coisitas que eu fazia falta para o meu kit de preparedness, e então tivemos a oportunidade de falar um com o outro e aí, pá, ele contou-me coisas sobre coisas que ele vende lá, que eu realmente fiquei, uau, incrível. Algumas delas extremamente caras, sem dúvida, há lá equipamentos acima de $20.000. Mas incríveis, incríveis, realmente extraordinários. A vários níveis. A níveis de captação de imagem, a nível de som, a nível de... de coisas que eu realmente fiquei... O quê? Uau! Realmente é incrível. Realmente aqui na América é uma área muito desenvolvida. Há uma indústria incrível voltada para o serviço de espionagem privada que realmente as pessoas que não estão dentro disso nem lhe passa pela cabeça. E eu gostava que vocês dessem uma olhada sobre isso. Realmente o mundo anda realmente às escuras, sem dúvida. Mas algo que eu acredito ser de extrema importância é que estas agências são necessárias. Embora muitas vezes cometam erros e façam coisas que nós não concordamos, elas realmente, e eu acredito que elas estão a trabalhar para o bem. Sem dúvida, muitas delas conseguem coisas realmente que nós pensamos que, oh Deus, como é que eles conseguiram adquirir esta informação?
quais foram os meios e os métodos que usaram para poder ter chegado ao ponto de conseguirem adquirir esta informação. Realmente são pessoas inteligentes, a maior parte deles trabalham para estas agências, sem dúvida. Eles têm que demonstrar não é só através de um curso académico, mas também através de vários testes psicológicos e de capacidade de negociação e de compreensão de determinadas áreas, em que eles têm que provar realmente que são pessoas com coeficiente de inteligência acima do considerado comum, que é entre 90 e 110, não é? Também quem só tem entre 90 e 110 realmente é o mais comum dos mortais. A maior parte das pessoas com um mínimo de formação académica é capaz de desenvolver o seu intelecto, sem dúvida. Há pessoas que pensam como nascemos e não podemos evoluir quem somos. Não é verdade. Hoje há estudos feitos já que indicam perfeitamente que podemos desenvolver o nosso coeficiente de inteligência se realmente aí trabalharmos para que isso aconteça. Há vários exercícios, há vários métodos de estudo que existem para desenvolver a nossa capacidade de compreensão e de, como é que eu digo eu, de visão e de alguma forma de interligar os pontos, não é? Porque o mais importante não é aquilo que se aprende, é o que se faz com aquilo que se aprende. É como conectar um ponto com o outro, ou qual que é isto, é aqui, pertence aqui, isto é aqui, pertence ali, aquilo pertence ali, e é assim, são dots, são pontos de conexão. Afinal de contas, é isso que faz uma inteligência. São a capacidade de conectar pontos e desenvolver novas coisas com coisas velhas. É simples dizer isto desta maneira, mas é um pouco assim. Ok, hoje já fui longe demais, já falei de coisas que não vinha aqui falar, mas como eu já disse, como falei, ficaram ditas. Um abraço para todos. Mais uma vez aqui vos deixo, nestas conversas com o mundo e nestas reflexões que trago também sobre a vida e o mundo que nos rodeia. Até o próximo episódio e um bem-aja para todos.